usar esse portal de luz. Não é preciso nada especial, só a sincera sede de aprender tudo que a vida tem pra ensinar. Uma viagem só de ida à terra prometida. Olá, amigos e amigas do Pode Saber, aqui é Guilherme de Barros e nós vamos falar a verdade para vocês. Estamos aqui dando continuidade ao bate-papo com Kaique Assunção, Marco Paulo, Luiz Sérgio com Lívia Dias sobre as questões históricas presentes na obra de Chico Xavier. Vamos direto para a continuidade. Se você não assistiu a primeira parte, a parte A deste bate-papo, pare agora. Ouça primeiro a parte A e agora nós vamos começar a parte B deste bate-papo tão agradável. Pode saber que é a verdade, trazendo a liberdade pela mão. Pode saber, pode saber. Eu tenho muito justiça disso aqui, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá, amigos e amigas do Portal Saber. Aqui quem fala é o João Pedro, diretamente de Manaus, Amazonas. Recebemos uma grande quantidade de e-mails e recados de irmãos e irmãs que participam aqui conosco. Gostaria de agradecer o apoio da Michele Ribeiro de Melo, do Fábio Aguilar, do Wellington Moreira, da nossa irmã Ila, da Aldamir Maria Carvalho, da Candice Ganter, do Leonardo Silveira Damasceno, do Ludirmar Bezerra, do Armando da Bahia, do Rogério Diniz, que são amigos aí que deixaram as suas mensagens aqui pra gente, trouxeram algumas contribuições e a gente agradece muito aí a participação de vocês e o feedback. Se você está entrando em contato agora com esse áudio e quiser conhecer melhor nosso trabalho, basta você visitar o site www.portalsaber.org e curtir a nossa página no Facebook, portalsaber.org. Estamos hoje com um episódio muito especial, é a continuação da conversa com Kaique Assunção sobre os aspectos históricos da psicografia do Chico Xavier. É uma verdadeira aula de história, gente. Espero que todos gostem e fiquemos agora com mais um episódio do Pode Saber. Um abraço para todos. Bom, gente, então, passando a palavra novamente ao nosso caríssimo Kaique Assunção, e vai falar um pouquinho mais sobre para nós sobre as questões topográficas e correlatos em relação a isso. Na verdade, antes de falarmos da topografia,
gostaria de destacar um dos costumes gerais da época, que é o banquete romano, né? Que era uma verdadeira festa. Isso acontecia praticamente todo dia. Era comum, no final do dia, os romanos irem para casa uns dos outros para jantar. Aliás, o livro há 2000 anos, ele começa exatamente após o fim de um banquete, né? Com o Flamínio Severus e tudo mais. Mas hoje a gente come sentado, né? Nós temos todo uma série de costumes que na época era diferente. Para começar, eles comiam deitados, em triclínios. Existia uma sala de jantar chamada triclínio, que era só para isso. Isso era, na verdade, um verdadeiro show, né? O anfitrião que oferecia para os seus convidados. E também, tal qual as convenções romanas, é tudo ritualístico, né? Isso não é sem querer, não é de uma maneira jogada ao ar, não. Tinha uma série de tradições, de rituais que deviam ser seguidos ali, né? E eu, observando 2 livros, um deles eu citei, A História da Vida Privada, do George Duby, e um outro também, que é Os Prazeres em Roma, eles falam sobre o banquete, né? Livros lançados recentemente. É impressionante como você encontra acertos, vamos dizer assim, entre o que Emmanuel narra no livro e o que esses livros falam, né? Esse banquete ele é oferecido no capítulo Em Casa de Pilatos, né? Seria oferecido por Pilatos. Participam, além da esposa de Pilatos, a Cláudia, a Lívia e o senador Públio Lentulus, também a Fúvia e o seu esposo Salvio Lentulus. Depois o Sulpício Tarquinius entra na história, que era o lictor de Pilatos, né? Uma espécie de segurança da época e, obviamente, de posto inferior. Eu vou ler trechos do livro e depois vou comparando com esses livros históricos que eu trouxe. O jantar servia-se em condições especialíssimas segundo os hábitos mais rigorosos e elegantes da época. Depois de pratos preparados, chegam os vocadores recitando o nome dos convivas, enquanto os infertores trazem os pratos dispostos com singular simetria. Os convidados recostam-se então no triclínio, forrado de penugens cetinosas e pétalas de flores. Atenção, trecho do livro Os Prazeres em Roma. Principalmente as flores e os perfumes têm um lugar profilático, ou seja, protegem do sortilégio e são uma garantia contra as forças ruins. Quem se aperge generosamente o chão com uma infusão de verbena é talvez como se dizia, porque a verbena tem a propriedade de tornar mais alegres as refeições. Continuando. As carnes são trazidas em pratos de ouro e os pães em azafates de prata, multiplicando os servos para todos os místeres, inclusive aqueles que deveriam provar as iguarias. Aliás, essas iguarias eram terríveis, a fim de se certificar do seu paladar. Vamos lá, ele fala de carnes e pratos de ouro e prata. No livro há 2000 anos, né? No livro há 2000 anos. A comida nos pareceria ora ocidental, atenção, esse livro é a História da Vida Privada, já citado. Nos parecia ora oriental, ora medieval. Contém muitos temperos e molhos complicados. A carne é servida antes de cozinhar ou assar. Quer dizer, eles comiam carne. E com relação a essa questão de bachelas de ouro e prata, isso era muito comum na época. O dono, o anfitrião, ele queria mostrar a ostentação e tudo era servido exatamente como isso, ouro, prata. E ele vai mais além na questão do luxo. No livro, ele continua a narrativa. Os copeiros serviam um falerno precioso e antigo, misturado de aromas em traças incrustadas de pedras preciosas, enquanto outros servos acompanham apresentando em galhetas de prata a água tépida ou fria, ao sabor dos convidados. Falerno. Falerno é um vinho, né? Da região de Falerno, que era muito conhecido. Atenção, do livro Os Prazeres em Roma. O que nós conhecemos de banquete romano se deve principalmente ao livro Satyricon, um capítulo de Petrônio, né, que é um romano que viveu na época e satiriza os costumes romanos. Então tem um capítulo chamado Jantar de Trimalquião, em que ele narra tudo isso, né? E, particularmente, eu acho muito difícil que em 1930 e pouco Chico Xavier tivesse contato com Satyricon, que aliás era um livro até sensual demais, porque o foco no livro não era o banquete, mas a principal fonte
para sabermos como era um banquete romano é o Satyricon. Então ele fala aqui no livro Os Prazeres em Roma: Trimalquião toma consciência da precariedade do homem diante de um vinho de Falerno de 100 anos de idade. Quer dizer, era comum as pessoas tomarem vinho de Falerno. E ele ainda fala também das taças incrustadas, né, de pedras preciosas. Conforme já foi falado, cabia ao romano rico, anfitrião, mostrar a sua melhor baixela, né, o que ele podia oferecer de melhor, né, gente? O Kaique, é interessante o que você está falando, é o seguinte, é mostrar que caso o Chico Xavier tivesse montado uma fraude, ele teria que ter tido muito trabalho de pesquisa para elaborar todo essa descrição e está em conformidade com os relatos históricos. Quer dizer, não é igual você poderia, em algumas obras e em alguns outros autores, que a gente vê às vezes o cara chutar, inventar uma história com E e não uma história com H. Né? Sim, claro. E aí deixar a coisa... Quando a gente vai confrontar com os relatos históricos, você vê que o cara inventou. No caso aí, você vê o Chico. Se fosse uma fraude a obra dele, né, se houver essa possibilidade, que ele teria tido um trabalho violento de pesquisa, de elaboração, porque para ser confirmado, ele está usando fatos históricos, né, relatos históricos, né? Então, para reunir isso, quantas obras ele teria que ler, que tipo de nível de pesquisa ele teria que fazer, né? O grau de dificuldade. Olha esse detalhe aqui também. O livro há 2000 anos. E somente não foi levado a efeito um número de gladiadores, luta, né? Segundo o costume dos grandes banquetes da corte, porque Lívia, de olhos súplices, pedira que poupassem naquela festa o doloroso espetáculo do sangue humano. Atenção para isso do livro Prazeres em Roma. Cílio Itálico conta-nos até que os convivas na Campânia, região da Itália, gostavam muito de assistir a combates sangrentos durante a refeição e não se perturbavam com o sangue das vítimas que às vezes inundava as mesas. Essa barbárie pode surpreender, mas deve-se pensar, por exemplo, na origem do combate dos gladiadores. Tem mais? Sim, tem mais. Meu Deus do céu, Kaique. Como é possível a gente imaginar uma cena dessa? Onde pessoas estão se alimentando diante de uma cena de luta com sangue jorrando em cima da mesa, né? Isso mostra, inclusive, que é uma descrição inverossímil. Quer dizer, é uma descrição que, numa primeira leitura, você fala assim, não, isso aqui não é possível. Quem é que vai dar conta de almoçar diante de um espetáculo de vale tudo ao vivo, né? Mas a psicografia do Chico está exatamente em estrita consonância com os registros históricos. Com certeza. Continuando aqui a narrativa, ele fala dos escravos. Escravos que, como sempre, serviam à população romana, né? Servos jovens e bem postos executam danças apaixonadas e voluptuosas em homenagem aos seus senhores, mimoseando-lhes os sentimentos inferiores com a sua arte exótica e espontânea. Junto dos leitos em que cada comensal deve recostar-se molemente, conservam-se escravos jovens, trajados com apuro e ostentando na fronte gracioso turbante, braços e pernas seminus, cada qual com a sua função definida. Alguns agitam na mão longos ramos de mirto, afugentando as moscas, enquanto outros, curvados aos pés dos convivas, são obrigados a limpar discretamente os sinais da gula e da intemperança, ou seja, escravos estão ali servindo, né? Atenção, novamente os livros Prazeres em Roma. Antes e depois da refeição, lavavam-se as mãos, e os escravos vêm também lavar e limpar as unhas dos pés, né? Depois trazem perfumes. Não se trata apenas de medidas higiênicas, já que os romanos comiam com os dedos, mas os ritos de profilaxia e de purificação física e moral, que são, aliás, encontrados nas tradições cristã e muçulmana, ou seja, os escravos ali em torno cuidando dos excessos, né, da limpeza, da higiene do local, que Emmanuel também cita no livro. Impressionante os detalhes, né? Ainda tem o finalzinho, porque, segundo o livro, Sulpício Tarquinius entrou no assunto para falar de quem? De Jesus, e Pilatos chama a atenção dele. Aliás, essa é uma questão interessante de ser falada, porque o Sulpício Tarquinius ele era um lictor, né? Sendo lictor, ele era um guarda, né? Um segurança de Pilatos. E os romanos, nesses banquetes, eles apreciavam muito escutar realmente pessoas de uma baixa condição, uma condição menor, uma espécie de diversão, né? Então, não está em desacordo com a questão toda de rituais da época, de etiqueta do romano rico, né?
A essas superstições acrescentavam um certo número de tabus. Isso está no livro Os Prazeres em Roma. À mesa não devem ser abordados assuntos tristes, nem se deve ficar mudo. Alguns termos são proibidos. Se alguém falar incêndio, deve-se imediatamente espalhar água sobre a mesa. Daí não tem por que a gente ir além, porque os romanos eram realmente muito supersticiosos. Mas percebe o seguinte, repetindo, à mesa não devem ser abordados assuntos tristes. E é exatamente o que o Sulpício Tarquinius faz. E Pilatos chama a atenção dele. Um lictor que obscurece o nosso ambiente alegre. E para eles tem uma questão de superstição. À mesa eles tinham muito essa casca de ovo no chão. Se caísse inteira vinha um escravo só para pisar porque faria mal. Tinha uma série de superstições que com certeza falar de um profeta judeu com certeza faria parte dessas superstições. Encerrando aí, portanto, tudo isso sobre o banquete, né? Na verdade eu tenho 3 livros que falam sobre banquete. Essas informações elas estão espalhadas ao longo de 3 livros, que para mim foi até difícil reunir. Imagine 1930 e tanto com Chico Xavier. Gente, nós estamos vendo aqui o Kaique, né, cercado desses livros dele, pescando aqui, pescando ali. É aquilo que ele falou no início do nosso encontro, no primeiro encontro lá, dizendo que como é que poderia o Chico Xavier acessar tantas obras cujas informações estavam espalhadas, dispersas em tantas obras, e não numa obra só, ou numa enciclopédia só, né? Naqueles tempos, sendo que eu estou vendo aqui, são livros atuais, livros antigos, livros modernos, talvez coisa de internet que está na cabeça dele. Bom, isso é um ponto. Outro ponto que eu gostaria de notar mais uma vez aqui, gente, é que quando a gente leu esses livros pela primeira vez, o Gládio, essa violência toda era muito inconcebível, porque para minha geração, por exemplo, boxe era considerado uma coisa de alto nível de violência. Hoje os jovens não devido à cultura da violência que temos hoje aí, talvez não pensem assim. Mas o que a gente vê é um reproduzir muito parecido com essa Roma de 2000 anos, quando na época de Jesus, que a moda, se não me engano, era as danças helênicas, né, que eram as mais sensuais, era cheio de academias do corpo, não é isso? Os romanos, na verdade, eles não tinham muito pudor com o nu. A gente é que tem isso, por causa da questão judaico-cristã. E, na verdade, puxando o assunto, nós temos aí essas lutas livres que são passadas na televisão, esses lutadores como heróis. Isso, na minha opinião, é uma reprodução dos espetáculos de gladiadores, e tomara a Deus que isso não vai avante, porque mais adiante, para se colocar uma arma na mão de um deles, para a coisa se tornar... Não custa. Não custa. Nós estamos indo aí, né? Também, outro detalhe que nós gostaríamos também de comentar é com relação a, já no final do livro, quando os judeus fizeram uma revolução para se libertar de Jerusalém, a revolução foi vencida, Jerusalém foi destruída, nesse momento o senador ficou cego, e aí nós temos, como sempre, né, os romanos transformavam em festa a questão da vitória, o cortejo triunfal que adentra em Roma, né, pela porta triunfal. Emmanuel fala detalhes muito interessantes no livro, detalhes esses que nós encontramos também em Flávio Josefo, que fala sobre a guerra judaica. Flávio Josefo foi um judeu, ele participou da guerra contra os romanos, no meio da Revolução ele se voltou contra os judeus e se aliou aos romanos e morreu em Roma com grande prestígio, gozando da amizade do Tito e, enfim, dos imperadores flavianos, né, Vespasiano, Tito e Domiciano. Então ele até hoje, o historiador, o cara que nos narrou a guerra através do livro A Guerra Judaica. Os dados que Emmanuel fornece no livro, eles estão em acordo com o que o Flávio Josefo disse no livro. Mas tem um detalhe interessante que eu gostaria que o Marco contasse com relação a indícios, né, de que o livro, na época, não havia sido editado. Pode falar para nós, Marco? Sim, uma questão que nos chamou a atenção é o fato de que nessa parte do livro há uma correlação muito próxima com os relatos do Flávio Josefos. E, pela pesquisa que nós pudemos fazer, a tradução desse livro do Flávio Josefos, A Guerra dos Judeus, para o português, ela é de 2000, né? E, pelo que nós pudemos pesquisar também na Biblioteca Pública Municipal, esse livro, ou os livros do Flávio Josefos, e aí nós vamos pesquisar se a Guerra dos Judeus estava entre eles entraram na Biblioteca Pública de Belo Horizonte por volta da década de 70. Ou seja,
seria aí, né, uma grande fonte de informação, e talvez a única da região, né, durante muito tempo, porque a gente tem que lembrar que Chico Xavier estava em Pedro Leopoldo, né? Ele não teria acesso aos livros do Flávio Josefo. E com relação à versão em português, não se teria acesso a ela pelo menos até 2000. Então é uma questão muito interessante também que mostra essa dificuldade de acesso à informação histórica. E lá no Rio, a primeira versão que eu vi do Flávio Josefo, exatamente por volta de 2000, 2002. Os livros que eu tenho, né, do Flávio Josefo, todos eles são bem recentes. Então nós gostaríamos de ler trechos do Há 2000 anos falando exatamente sobre esse cortejo triunfal e também fazendo uma comparação com o livro Guerra Judaica, ou Guerra dos Judeus, dependendo da tradução. Desde as primeiras horas do dia, há 2000 anos isso, começaram a agrupar-se às portas da cidade as legiões vencedoras, os exércitos romanos, desarmadas, vestindo delicadas túnicas de seda, ostentando soberbas auréolas de ouro, transpondo as portas da cidade sob os aplausos estrondosos de multidões sem fim. Foi-lhes também oferecido esplêndido banquete presidido pelo próprio imperador e pelo seu filho. Vespasiano e Tito, logo após as cerimônias do Senado no pórtico de Otávia, encaminharam-se para a porta triunfal. Atenção, Flávio Josefo. Neste momento em que já amanhecia, saíram Vespasiano e Tito, coroados com laurel e vestidos com tradicionais trajes púrpura, e se dirigiram aos pórticos de Otávia. Ali aguardavam sua chegada ao Senado os magistrados de alto cargo e os membros da ordem equestre. Mais adiante, ele mesmo se retirou até a porta que recebe o seu nome pelo fato de por ela passarem sempre as comitivas do triunfo. O livro só fala isso. É a porta por onde passavam as comitivas do triunfo. Emmanuel chama de porta triunfal, né? Aí aqui tem a nota do tradutor. Nota do tradutor. Deste tradutor, pode não ser outro tradutor. É a porta triunfalis. Continuando. Há 2000 anos. Ali mesmo ofereceram um sacrifício aos deuses e tomaram os símbolos do triunfo nas aparatosas festividades imperiais. Todos os troféus das batalhas sanguinolentas e todos os vencidos em número considerável eram levados igualmente em procissão na festa indescritível. Continuando com Josefo. Ali, os três comeram algo, colocaram as vestimentas triunfais, fizeram sacrifícios aos deuses, atenção que ele falou isso, aos deuses que estão situados junto à porta, e levaram a procissão do triunfo através dos teatros abertos para que a multidão pudesse vê-los com maior facilidade. Ou seja, primeiro eles param no pórtico de Otávia, entram pela porta triunfal, sendo recebidos pelo Senado. Há 2000 anos fala a mesma coisa. Eles fazem um sacrifício e aí vão fazer o cortejo pela cidade. Há 2000 anos fala a mesma coisa. E continua o livro Há 2000 anos. À frente do cortejo imenso seguia incalculável quantidade de obras de ouro puro, enfeitadas de cores variadas e berrantes, acompanhadas de pedras preciosas em número incontável, não só em coroas de fulgurante beleza, como também em estofos que maravilhavam os espectadores pela variedade, sendo de notar que todos esses tesouros eram carregados por jovens legionários trajados de túnicas púrpura, com grandiosos ornamentos dourados. Flávio Josefo. É impossível descrever como se merece a quantidade daqueles espetáculos e sua magnificência em tudo o que se poderia imaginar pelas obras de arte. Podia ver-se uma grande quantidade de prata, ouro e marfim, lavrado em todo tipo de formas, que não era transportado como uma procissão, senão, por assim dizê-lo, corria como um caudal de um rio. Levavam-se tecidos da mais estranha púrpura, e outros bordados de técnica babilônia com representações figurativas de grande realismo. Eram tantas as pedras preciosas transparentes que havia no cortejo, umas engastadas em coroas de ouro, em outras em diversas joias, que não tinha sentido considerá-las, a nenhuma delas, como uma raridade. Pessoal, esse ponto é muito interessante. A imagem que o Flávio Josefo e o livro Há 2000 anos transparecem, ou traz pra gente, melhor, na imagem que esses livros traz pra gente, é de um cortejo que fluía como um rio. Vocês notaram Flávio Josefo dizendo? E que não seria uma simples procissão. E que era exuberante pela sua externalização de cores, de arte, de beleza. Isso lembra alguma coisa para vocês? É a mesma coisa de ver um carnaval.
você tinha as alas temáticas, né? Onde passava primeiro aqueles que estavam representando os saques da vitória, né? Estavam representando ali o espólio da guerra, né? Você tinha os outros que representavam, enfim, várias temáticas. Ou seja, é uma representação do que a gente vê hoje no desfile de carnaval, talvez não por outro motivo, que nós que somos encarnacionistas, né? O brasileiro, que é, em sua grande maioria, um povo vinculado com o Império Romano, tem esse apreço tão forte pelo carnaval. Depois da exibição dos tesouros conquistados pelo triunfador, vinham às centenas as estátuas dos deuses, talhadas em marfim, em ouro, em prata, em tamanhos prodigiosos. Atenção, há 2000 anos isso, agora Flávio Josefo. Assim mesmo eram transportadas as estátuas dos seus deuses, admiráveis por sua grandeza e realizadas com uma arte de alto nível. Nenhuma delas estava feita de um material que não fosse precioso, ou seja, ouro, prata e marfim. Iam muitas espécies de animais recobertos todos eles de ornamentos apropriados. E ele continua falando no livro há 2000 anos. Em seguida, aos deuses, todo um exército de animais das mais variadas espécies, entre os quais se distinguiam numerosos dromedários e elefantes cobertos de magníficas pedrarias. Atenção, Emmanuel ainda vai além, ele fala quais são os animais. Pelo que eu estou vendo aqui, Flávio Josefo só fala de animais e mais nada. Continuando, havia representações de todas as cidades destruídas há 2000 anos isso. Destruídas e saqueadas, de batalhas vitoriosas, sem faltar o arrasamento dos campos, a queda das muralhas e os incêndios devastadores. Atenção, Flávio Josefo. Podia-se contemplar um país próspero devastado. Esquadrões de inimigos mortos por completo, mortos pelo inimigo por completo. Uns que fugiam e outros que eram levados como prisioneiros. A guerra, que parecia representada em seus diversos episódios por muitas cenas, propiciava uma visão muito mais realista de si mesma. Ou seja, Emmanuel fala com mais detalhes, que eles iam fazendo uma teatralização dos diversos episódios da guerra, e Flávio Josefo também, com menos detalhes, fala a mesma coisa. Vamos continuar em Flávio Josefo, porque aqui no final ele nos fala: os demais despojos iam todos juntos sem ordem, mas dentre eles se destacavam os que tinham sido colhidos no templo de Jerusalém. Aliás, o templo pegou fogo. Um soldado romano, segundo a narrativa, sem querer colocou fogo. Tito, que era o filho do imperador príncipe, depois se torna imperador, e outros, né, que eram ligados a ele, do Estado Maior, tentaram apagar o fogo, mas o templo pegou fogo e foi destruído. E tem um episódio que realmente, quando eu li, né, eu imaginei muito. Eles correram para dentro do templo e eles mesmos, né, esses altos escalões do exército, e como nós sabemos, né, o Vespasiano era o imperador, o Tito, filho dele, foi posto pelo pai no comando das legiões romanas. Então ele, o Estado-Maior, chegados a ele, eles correram para dentro do templo enquanto o templo estava sendo incendiado, já incontrolável, e pegaram rapidamente tudo que eles podiam, os tesouros que estavam guardados dentro do templo e que só o sumo sacerdote, pouquíssimos, teriam acesso. Então veja bem o que ele cita: os tesouros que haviam sido colhidos no templo de Jerusalém, Flávio Josefo, uma mesa de ouro cujo peso era de vários talentos, e um candelabro também de ouro, que tinha uma forma diferente da que se costumava usar. A barra central partia de um pé e dela saíam uns delgados braços, cuja disposição era muito parecida à de um tridente, e cada um deles tinha em seu extremo uma lâmpada feita de bronze. Esses braços eram 7, para aludir ao valor que este número 7 tem entre os judeus. Para quem não sabe, ele está falando de um candelabro de 7 braços, que é um dos símbolos máximos, né, dos judeus. E ele continua: no fim, era transportado o último dos despojos, a lei dos judeus. Após marcharem muitos homens que levavam as estátuas da Vitória, a deusa Vitória, todas elas feitas de marfim e ouro. Atenção, há 2000 anos. Depois destes símbolos eram os despojos riquíssimos dos povos vencidos e das cidades conquistadas, principalmente os de Jerusalém. Continuando mais adiante. E mais todos os objetos sagrados do famoso templo, tais como a mesa dos pães de proposição feita de ouro maciço de valor incalculável, as trombetas do jubileu, o castiçal de ouro com 7 braços, o famoso candelabro, os parâmetros de alto valor intrínseco, os véus sagrados do templo e, por fim, a lei dos judeus, que seguia atrás de todos os despojos materiais pilhados pelas forças
triunfadoras. Cada objeto era carregado em andores preciosos e bem ornamentados ao ombro de legionários romanos coroados de louros. Impressionante, né? É impressionante essa riqueza de detalhes, né, gente? Como é que... Isso chama atenção, gente. É o seguinte... Se a gente quer estudar algum tipo de evidência no campo da paranormalidade, isso é fazer mais ou menos assim, dessa forma. Isso demanda anos de estudo, de boa vontade. A gente fala isso porque a gente vê as pessoas que se dizem céticas, mas que não se dão a esse trabalho, não se dão a esse mergulho, talvez por várias circunstâncias, pelo envolvimento com as instituições em que estão, seja com instituições religiosas, acadêmicas, etc e tal, nós até compreendemos, sabemos que muitas vezes a pessoa tem determinados comprometimentos. Segundo pesquisas australianas, muito do ceticismo, ou uma porcentagem dos céticos no mundo, os são por comprometimentos com a academia, por comprometimentos com a instituição. Então eles não podem, eles mesmo em off eles falam, não, até que eu acho que tem uma lógica, mas oficialmente, não, isso aí é uma besteira, isso não pode ser, eu não acho que seja, porque senão eles podem ser mal vistos, né? E a pessoa está toda comprometida em termos até de salário e manutenção da própria família, com as verdades da chamada mainstream, né? Então eu achei isso é muito importante. E essa riqueza de detalhes para nós é algo... Pois é, então, diante desses e de outros detalhes fornecidos no livro, só para relembrar, eu encontrei essas citações ao banquete romano em 3 livros, repetindo: Os Prazeres em Roma, A História da Vida Privada e Satyricon. E essas informações elas estão bem esparsas nesses livros, né? Eu tive que reunir os 3 para fazer comparações com os livros. Você não vai encontrar as citações da cidade, dos costumes romanos em um livro apenas. Você vai encontrar em vários livros na nossa época, em que certamente muitos outros livros, muitas outras informações foram acrescentadas ao que nós conhecemos sobre a história romana. Isso é fato. Mas eu não imagino, num período de poucos meses, como já citamos antes, em que o livro foi psicografado, isso só para falar do há 2000 anos, né? Ainda temos que considerar 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão, falando só dos romances que se passam na Roma Antiga, de onde o livro, o Chico, né? onde o Chico tiraria todas essas informações. Um cara que nós sabemos trabalhava a beça, ainda cuidava de irmãos pequenos na época, estava no interior, né, do Brasil, em Pedro Leopoldo, que era uma cidade pequena, certamente não dispunha de uma biblioteca tão rica quanto o Rio de Janeiro ou São Paulo. Não dispunha de biblioteca até a década de 60, se não me engano, 50, 60. Não dispunha, pois é. Então, na verdade, nós temos que considerar tudo isso. Aos que dizem que o Chico inventou isso, né? Os detratores que dizem que ele inventou isso. Poderíamos considerar também que alguém com instrução suficiente teria passado essas informações para ele. Mas aí a gente pode se apoiar na lógica. Pedro Leopoldo, década de 30, cidade pequena, pequenérrima. Certamente alguém teria falado. Alguém, ao longo dessas décadas, principalmente os que combateram Chico, teriam falado. Ainda mais ele visado como era, muitos olhos em cima. Alguém perceberia isso e denunciaria, né? Com certeza. Isso não ficaria... Se uma, 2, 3, 4 pessoas soubessem, um segredo guardado por mais de uma pessoa é muito difícil, né? Certamente alguém saberia. Sem falar as informações que somente décadas depois foram descobertas pelos pesquisadores, né? Isso aí, então, fica mais difícil ainda. Sim, uma delas com relação a Pompeia, né? Que ainda continua sendo escavada. Não, ali ele fala de semi-asfixia no livro. Só foi ter certeza dessa asfixia em 1979 com a erupção do vulcão Santa Helena, né, que foi do mesmo tipo do que aconteceu em Pompeia, erupção muito pliniana. Também tem um outro detalhe ali: os romanos não sabiam o que era erupção. Não existia uma palavra em latim para designar vulcão. Existia o deus do fogo, Vulcano. E depois, bem depois, é que associaram aquilo a vulcão, a Vulcano, enfim, né, que, repito, era o deus do fogo. E no livro as pessoas, em momento nenhum, falam, olha, alguém pergunta o que está acontecendo, ele fala, não, o vulcão Vesúvio está entrando em erupção. As pessoas corriam falando fogo, fogo, Vesúvio, ou seja, as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, estava sendo fogo do Vesúvio.
fumaça. Essa informação sua, essa lembrança sua é muito importante. Porque, por exemplo, uma pessoa que estivesse construindo uma fraude, elaborando uma história com ele incorreria nesse erro aí de falar de uma erupção. Eu falei com a ótica da gente hoje, do conhecimento, que uma erupção de um vulcão era um problema sério e grave. Com certeza. E você lembrou bem que o livro trata o problema, a erupção, como um fenômeno desconhecido e que não envolvia gravidade e perigo, na ótica que é apresentada pelo livro e que tem conformidade com o conhecimento do povo romano daquela época. Claro. Muito interessante. Tive a oportunidade, que não é o nosso foco, né, mas só para citar, de ler livros psicografados falando sobre a destruição de Pompeia, que nitidamente o espírito fala que um personagem comenta: o vulcão entrou em erupção. Não existia, é impossível isso. O Chico, né? Fogo, o Vesúvio, fogo. Também outro detalhe, aquilo dali, a erupção aconteceu na hora do almoço. Quando os arqueólogos descobriram Pompeia, a cidade que estava tal qual havia sido destruída, eles encontraram muitas mesas, inclusive, postas para almoço, né? Enfim, nos triclínios. E exatamente isso acontece no há 2000 anos, né? Aquilo ali foi na hora do almoço. Havia uma festa no circo, os gladiadores, enfim, havia um anfiteatro, né, em Pompeia. E esse anfiteatro estava em festa. O Chico Xavier Emmanuel fala a mesma coisa no livro. Isso é confirmado pela história. Eu também já tive a oportunidade de ver romances que também falam da destruição de Pompeia, que o cara situa a erupção no final da tarde, início da noite. É impossível, entendeu? Mas falando de Pompeia e da erupção do vulcão Vesúvio, teríamos muita coisa a considerar. Certamente teríamos que fazer um programa só para isso, o que eu aconselho no futuro. Vamos procurar fazer. Vamos são muitos detalhes. É uma cidade fascinante que até hoje nos impressiona. De uma coisa que me impressionou na época, não sei se você teve notícia disso, da parte da destruição de Pompeia, que eles estavam festejando o deus do fogo, chamada Vulcanália, é isso? Que tinha uma coisa, li uma vez num rodapé de livro. Você já teve notícia disso, Kay? Sim, existia sim. Não me lembro, não me recordo. O que eu posso dizer é que um dia antes eles comemoravam a festa de Ísis, que era a deusa da morte. Meu Deus do céu. Aquelas velhas festas, né? A gente tem sempre, nós seres humanos adoramos uma festinha popular para, vamos dizer assim, emoldurar uma tragédia, né? E essas festas em honra aos... Começar com a Páscoa de Cristo, né? Esses dias consagrados aos deuses eram verdadeiras festas, né? Já me foi perguntado pelo Dauro e outros companheiros se a história guardou a existência dos personagens citados no livro. Aí nós temos que recorrer ao que falamos anteriormente, que muitos romanos não chegaram até nós. A gente não conhece uma lista completa de senadores, 1.200 anos de história. Roma no auge, segundo estatísticas, teria por volta de 1 milhão de habitantes. Nós não temos informação sobre muitos romanos ricos e principalmente pobres, né? Então nós não temos como fazer essa lista, não existe essa lista completa. Os arquivos romanos, muitos deles, a maioria deles não chegou até nós, eles ficaram guardados no tabulário, foram destruídos na final do Império Romano, então isso de fato não existe. Mas esses personagens existem, foi encontrado, apesar disso tudo, dentro do que nós sabemos na época, indícios de que esses personagens têm existido. Bem, primeiro nós temos que comentar do próprio Públio Lentulus, né, da gens Cornélia, que era uma das tribos fundadoras de Roma. Os Cornélio Lentulus, eles de fato existem em Roma, é uma das famílias mais poderosas na época da República e até início do Império. Eu já tive a oportunidade de ver, na época do Império, uns 2 ou 3 Cornélio Lentulus conhecidos. Um deles era o Cornélio Lentulus Getúlico, e vários outros, tá? Até pelo menos o início do 2º século ainda aparecem membros da gens Cornélia em Roma. Um deles, o Públio Cornélio Tácito, né? Que foi um dos grandes comentaristas da vida romana, os anais de Tácito, enfim. Então nós temos, sim, essa família poderosa conhecida em Roma. Mas o senador Públio Lentulus, existe aquela carta que é muito citada e muito comentada pelos historiadores, né? Que é a carta em que o senador descreve Jesus. Carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César,
descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Este documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é Filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza rara, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Diz-se que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, senador romano, presidente da Judéia.
mas aí não é uma questão nem tanto histórica, é uma questão mais religiosa, uma questão mais do campo da teologia. De qualquer maneira, é a primeira citação desse personagem, Públio Lentulus, né? Também temos que considerar o fato de que não se encontrou ainda em Pompeia nenhum registro do senador Públio Lentulus. Isso não significa também que ele não exista, porque boa parte de um terço de Pompeia ainda está soterrado, e além disso, ele morava numa vila, quer dizer, uma fazenda, uma casa de campo fora dos portões da cidade, e vários arqueólogos sabem disso, não é uma coisa incomum. Várias vilas, várias casas de campo fora dos portões da cidade estão soterradas até hoje. Há uma certa discussão em torno de quantas pessoas faleceram por causa da erupção. Pensa-se em 3 ou 4 mil, porque foram os restos mortais encontrados até hoje. Então, peraí, a maioria conseguiu escapar ou a maioria faleceu? E há quem pense que a maior parte da população pereceu e que eles ainda não foram encontrados porque teria que escavar uma área fora da cidade, né? E também levar em consideração outro fato: o senador já idoso, cego no livro, ele se retirou da vida pública, tá? Então ele estava recolhido na dele, talvez até um pouco depressivo ou pensando na vida, enfim, detalhes, né? Mas certamente não encontraremos também tão facilmente o senador em Pompeia. Interessante, e a questão da própria documentação que ele poderia ter carregado com ele foi sim, ainda tem esse detalhe, né? Cinzas quentes que devem ter queimado todo esse material também, O tempo também se encarregou. Em Herculano, que era uma cidade próxima, papiros foram preservados, mas por causa das condições especialíssimas ali. Já em Pompeia não, papel, couro, tudo isso se desfez, né? Então, com certeza não encontraríamos nada disso. Agora, em Pompeia existem outros Cornélios que moravam, Adomos de Cornélio. Realmente existiam Cornélios, quer dizer, da mesma gens, né? Outra personagem que eu também encontrei já em estudos de teologia é a Fúlvia. A Fúlvia que nós citamos também anteriormente, a Fúlvia Prócula. Uma carta que, segundo a tradição cristã, teria sido endereçada da Cláudia Prócula a Fúlvia Prócula, e nessa carta ela fala exatamente do que Pilatos passou depois que ele foi exilado. Ele foi retirado, para quem não sabe, do governo da província entre Tibério e Calígula e foi exilado em Viena, segundo o livro. Existem tradições realmente que falam que ele foi para Viena, existem outras tradições cristãs que dizem que ele foi para outro lugar. Seja como for, o que nos interessa nesse momento é um livro de tradição cristã, provavelmente histórico, quer dizer, escrito por alguém em algum momento. Talvez o conteúdo tenha sido adulterado, mas é uma personagem, Cláudia, que escreve uma carta para Fúlvia Prócula, que são duas personagens do livro, né? É o indício. E também poderíamos citar o Lólio Úrbico, que era prefeito dos pretorianos em Roma. Aí eu lembro de um detalhe interessante, que realmente conhece-se a lista dos prefeitos pretorianos de Roma. A guarda pretoriana, que fazia a proteção da cidade do imperador, ela foi extinta na época do Constantino. E eu tive acesso uma vez à lista de prefeitos pretorianos Lólio Úrbico, época dos 50 anos depois. A lista é bem completa. Quando chega na época dos 50 anos depois, anos 128, 129, 130, 131, 133, só tem sinal de interrogação. Ou seja, na época do Lólio Úrbico, em Roma, não se conhece quem era o prefeito pretoriano, mas existe um quinto Lólio Úrbico, citado no segundo século, que é muito conhecido. Ele era o maior general romano da época e ele foi chamado pelo Adriano para combater. Adriano foi imperador. Ele foi chamado para combater a Revolução Judaica. Esse quinto Lólio Úrbico, ele existia. Ou seja, isso nos coloca um personagem com um nome gentílico e um cognomen, Lólio Úrbico. Logo, o personagem dos 50 anos depois certamente era parente dele. Quer dizer, esse quinto Lólio Úrbico era essa figura histórica, esse general que combateu. E existe um Lólio Úrbico citado no Há 2000 anos, cujo prenome, Marco, Públio, enfim, não sabemos qual seria o pré-nome dele, mas existem Lólio Úrbicos em Roma, na época do segundo século. Isso é muito interessante. Mas, repito, o fato de outros personagens não terem sido citados não significa que eles não tenham existido. Quem disser que não seria possível porque não chegaram até nós, está mentindo. Muita coisa foi destruída, muita coisa ainda não foi descoberta. Não existe, nem de longe, uma lista completa dos habitantes de Roma. E
fechando mais ainda, muito menos dos senadores romanos ao longo de 1.200 anos de história romana. Impossível. Isso é muito interessante, porque a história realmente é uma ciência muito subjetiva e imprecisa, porque primeiro, as fontes serem preservadas. Segundo, quem carrega essas fontes? Quem vai apresentar essas fontes? Como é que ele vai apresentar? O fato ou a versão? A interpretação dele, né? Como é que a história é contada? Por quem? Qual o interesse de quem conta a história em manter a história? Ele vai contar o que realmente aconteceu ou a visão deles, ou o interesse, a interpretação que convém? Sem dúvida alguma. E fora os desvios e os documentos se extraviando, se deteriorando. Né? Então, o que realmente chega até a gente em processos arqueológicos e históricos? Qual a quantidade de informação que corresponde ao fato que ocorreu historicamente que chega? Qual o volume que chega? A gente sabe que é complicado isso em termos de ciências da história, né? Ainda temos também uma outra discussão interessante com relação à topografia da cidade de Roma e Jerusalém também, né? A Roma imperial. Roma nunca foi uma cidade planejada, começou de um pequeno conjunto de tribos, né? Nas colinas romanas. Palatino iniciou tudo, depois de um tempo também a colina Aventino foi habitada, isso falando dos tempos remotos, que Roma era um conjunto de tribos, né? E daí essas colinas ficaram pequenas e aí eles resolveram descer as colinas e construir no vale entre elas, né? Daí é que surgiu o Fórum Romano. Ou seja, uma cidade que desde o início foi crescendo e não foi planejada. Alguns imperadores fizeram reurbanização, Nero foi um deles e vários outros. Construíam edifícios públicos, reordenavam o sentido das coisas, faziam proibições a título de manter a ordem pública. Mas Roma nunca foi uma cidade planejada, né? E boa parte dela hoje está extremamente destruída. Roma não sobreviveu ao tempo. No século VI, terremotos, por isso que o Coliseu está destruído. Século V, VI, século VI mesmo. Os terremotos fizeram vir abaixo uma parte da cidade, repito, incluindo o Coliseu, guerras, saques, destruições e, repito, a própria ação do tempo porque a cidade foi abandonada, perdeu importância, o império caiu. A cidade se tornou inabitável quando, numa guerra, os aquedutos que levavam água à cidade foram destruídos, então quase ninguém conseguiu morar lá. Uma cidade abandonada que só se manteve por causa da tradição católica, ficou entregue a si mesmo. Então, a gente não tem quase nada. O que a gente as pessoas vão hoje, né? Vai Roma. A Roma Imperial não é quase nada. O que tem ali do Coliseu é 33% do material total dele. Circo Máximo só ficou ali a arena, né, demarcando. Palácio dos Imperadores, os palácios dos imperadores, que eram lindíssimos, também não ficou quase nada. Então, repito, Roma não era organizada, Roma foi crescendo, tinha todos os problemas de uma cidade grande comum, engarrafamento, de bigas, claro, não de carro motorizado. Alguns trechos da cidade só se podia andar a pé, tudo isso para evitar confusão, existia poluição, o rio Tibre de vez em quando, por causa de tempestades, alagava parte da cidade. Então os mesmos problemas que nós enfrentamos, eles também enfrentavam. Violência, que também é citado no livro. Mas o que seria Roma? As cidades eram cercadas de muro para se proteger de inimigos externos. Roma tinha muros? Tinha sim. Mas convém lembrar que, claro, Roma sempre exerceu um fascínio sobre nós e arqueólogos têm tentado reconstruir como seria Roma do passado. Desde a Renascença para cá, principalmente no século XIX, foram feitos mapas reconstruindo Roma. A principal delas é a do Gismond, que a partir da época do Mussolini, né, esse cara foi encomendada ali uma maquete de Roma que hoje está guardado, se não me engano, no Museu Nacional Romano, enfim, num museu em Roma, mostrando como era Roma na época do Constantino, ou seja, no IV século. Uma maquete lindíssima. Ela foi feita a partir de 1935 e só foi completada na década de 70. Completada na década de 70, né? 70. Quem conhece a maquete sabe que é imensa. Uma cidade de 1 milhão de habitantes, em torno de 1 milhão, um pouco menos ou um pouco mais, imensa. Então, realmente, seria um trabalho muito demorado, né? Isso foi em 1935. 1935, 36. Foi na época do Mussolini. E o 2000 anos é de... 2000 anos é de 1938 a 39, né? Ou seja, a maquete mal tinha sido acabada de enfim, né, estavam começando a construí-la, né, iniciada. Antes disso, havia também um mapa guardado em Roma, mostrando exatamente como seria a Roma Imperial, mas um mapa extremamente impreciso, torto, confuso. E esse mapa tem um detalhe interessante, né?
Por quê? A Roma que nós conhecemos, repito, é a Roma do Constantino, que era cercada pelas muralhas aurelianas, que aliás boa parte delas até hoje estão de pé. Podem ser vistas em Roma. E para você entrar nessas cidades você tinha portas, né? E os romanos davam nomes a essas portas. Mas, na época do há 2000 anos, a muralha aureliana não tinha sido construída. Ela foi construída por volta do ano 270. 2000 anos se passa do ano 31 até o ano 79. Então, a Roma, da época do há 2000 anos, era menor. E ao longo dos 3 primeiros séculos, ela foi aumentando. Então, a gente encontra edifícios na época de 50 anos depois, que haviam sido construídos, e também na época do Ave Cristo, que também eram edifícios novos, ou velhos edifícios que sofrem uma reforma, né? Então, na época do há 2000 anos, a muralha era a muralha serviana, que poucas pessoas conhecem a existência dela, teria sido uma muralha construída pelo rei Sérvio Túlio. Hoje, arqueólogos desconfiam que é de um período posterior, tá? Isso não significa que toda a cidade estivesse dentro da muralha serviana. O Campo de Marte ficava de fora, haviam pessoas e edifícios que viviam fora dos muros da cidade de Roma, a muralha serviana. E a topografia, né, os lugares que ele cita não só no há 2000 anos, como nos 50 anos depois de Ave Cristo, nos impressionam, né? Isso que eu ia te fazer perguntar, Kaique. Qual a confirmação desses pontos da cidade, esses pontos geográficos da cidade, que são citados nos romances psicografados e que encontram correspondência nesses arquivos históricos, no mapa, na maquete? Você outro dia mostrou pra gente vários pontos interessantes. Você me mostrou pra gente 25 pontos. Tem mais? E a correspondência dele, fala sobre isso pra gente. Bem, para começar, dando prosseguimento à existência dos personagens, completando. As casas de romanos ricos, e principalmente as ínsulas, que eram apartamentos de 6 andares onde os pobres moravam, isso tudo foi destruído, né? Nós não sabemos a identidade da maior parte deles. O que nós temos baseados em Roma é nos restos que chegaram até nós, nas descrições que nos fazem da cidade escritas, moedas também. Por exemplo, se o imperador construiu um arco do triunfo, ele mandava cunhar em moedas aquele arco do triunfo. E também na forma urbis, que era uma placa de mármore, se eu bem me lembro, que ficava na parede do Fórum da Paz de Vespasiano, construído pelo imperador Sétimo Severus, época de 50 anos depois, Ave Cristo se inicia na época do imperador Sétimo Severus. Então, o que nós temos na forma urbis seria uma planta da cidade, incluindo as domos, né, as residências ricas, como as pobres. Mas essa forma urbis foi destruída no final do século XIX, descobriram vários pedaços dela, né? Então, tudo isso compõe o que nós sabemos sobre Roma. Bem, primeiro, no há 2000 anos, ele fala que ele morava na colina, no sopé da colina Aventino. Ele fala um detalhe interessante. No sopé da colina, um edifício havia que chamava atenção pela singularidade de suas colunas severas e majestosas, e que essas colunas chamavam atenção do forasteiro, né? Quer dizer, o cara que chegava de fora para a cidade. Primeiro, na época da República, a Colina Aventina era um bairro operário, um bairro de plebeus. A nobreza romana estava concentrada no Palatino. Porém, Augusto reservou a Colina Palatino para si. E ali, ao longo do primeiro século, foram construídos os palácios dos imperadores. Na época do Império, início do Império, a nobreza também morava na Colina Aventino. No caso, o Emanuel, quando ele fala do forasteiro, me chamou a atenção esse fato, né? Porque ali perto passava 3 muros da muralha serviana. Então, na verdade, isso me localizou num espaço mais restrito, onde ele poderia morar logo depois do Circo Máximo, né? Entre o Circo Máximo e a porta, acho que a Porta Capena e outras 2 portas que tem um nome pouco confuso. Ele também fala... Essas portas da muralha, né? Sim, da muralha serviana, não aureliana. Ele fala, inclusive, ele cita uma outra entrada de uma porta da muralha serviana no Paulo Estevão, que quando Simão Pedro vai morar em Roma, Paulo arranja uma moradia para Simão Pedro junto à Porta Lavernal. Caramba, isso é a muralha serviana, eu acho, repito, a maquete que nós temos do Constantino, boa parte dessa muralha serviana nem existia, sabe? Esse mapa do século XIX, ele nem mostra a muralha serviana. Então ele nem cita a Porta Lavernalis. Eu não sei de onde tiraria esse detalhe da existência da Porta Lavernalis, que até hoje é muito pouco conhecida, porque ela não chegou até nós, ela é citada, né? Outros 2 personagens... Só um detalhe, essa informação mais completa sobre as muralhas chegou a partir de qual
período no século XX? Século XIX, século XX. No século XIX, século XX? Século XIX. Já existia informação sobre essa Sim, muito essa pouco. muralha? Até hoje, pouco conhecido. A porta Lavernalis é pouco conhecida, acho que não chegou até nós. E essa muralha também. Serviana tem restos. Mas pouco. O conhecimento histórico sobre ela, que ele poderia buscar uma fonte. Até existia, mas alguém muito especializado. Algum historiador poderia passar para ele. Alguém muito especializado. Certamente alguém muito especializado. Outros personagens dos romances históricos também moravam na Colina Aventino. Nós temos aí, nos 50 anos depois, no Ave Cristo, 2 personagens. O Quinto Varro, que ele morava no sopé da Colina Aventino, próximo ao rio Tibre, né? Isso está claro no livro. E ele fala do Opílio Vetúrio, que morava mais para cima, bem próximo ao templo de Diana, que realmente existia na Colina Aventino. O templo de Diana não chegou até nós, ele só é citado. E ali ali residia, segundo o livro Ave Cristo, o Opílio Vetúrio. Do outro lado do rio Tibre morava o Neio Lúcio, os nadomos dele, né? Próximo à Colina Aventino, porém do outro lado do rio Tibre. Temos também o Lólio Úrbico, nos 50 anos depois, que segundo o livro ele morava no sopé da Colina Capitólio. De um lado, a Colina Capitólio era o Fórum Romano, que era a praça principal. Do outro lado, nós não temos restos. Atualmente é o monumento ao rei Vittorio Emanuele, que foi construído no século XIX, né, por causa da unificação italiana e tal. Mas os arqueólogos descobriram indícios na época de um túmulo da época romana e que também haviam realmente residências, se eu não me engano, uma residência até rica, de um romano da época imperial. Quer dizer, então, do outro lado da Colina Capitólio, realmente moravam romanos. Também podemos dizer das pontes, né? Ele cita 2 pontes, a ponte Sestio e a ponte Fabrício, que foram atravessadas por Célia uns 50 anos depois. Essas pontes, elas reconstruídas, existem até hoje. O Coliseu também é citado no livro, onde Ciro, Nestório e depois o Tassiano encontram o martírio, né? O Circo Máximo, onde a Lívia veio a encontrar o martírio. Ali ele cita um detalhe interessante, que o senador estava na tribuna de honra do Circo Máximo, né? Era mais ou menos uma espécie de edifíciozinho fechado para se proteger do sol, não era uma arquibancada, né? E ele era bem alto. Eu já tive a oportunidade anos atrás de ver uma reconstituição virtual do Circo Máximo e eu fiz questão assim de que me posicionando na arena, olhando exatamente como está no livro, que ela se posicionou diante da tribuna imperial para ver e viu ao longe o senador, né? De fato, era alto aquilo, você não teria visto quem estivesse na arena o personagem de tão perto assim. O Circo Máximo, onde a Lívia encontrou o martírio, também é muito conhecido. Ele cita também a zona das catacumbas onde Nestório pregava, entre a Via Nomentana, ali mais ou menos mais para o norte de Roma, a Via Nomentana. Ele cita a Via Salária. Realmente há catacumbas ali, que é onde os cristãos se reuniam, né? Bairros pobres da Roma Antiga. Célia cita pelo menos 3 ou 4. Trastevere, que ficava do outro lado do Tibre. Suburra, que era uma das grandes, digamos assim, favelas da Roma Antiga. O Velabro e o Esquilino. São bem conhecidos por quem estuda Roma. Ele cita também outro detalhe nos 50 anos depois, que é o censor Fábio Cornélio, que morava no bairro das Carinas. Sim, esse bairro existiu, sim. Então, são confirmados esses bairros? Sim, bairro das Carinas. Historicamente confirmados? Historicamente confirmados. Qualquer mapa da Roma Antiga mostra. Inclusive, vai ser disponibilizado no site o mapa que nós temos em mãos da Roma da época do Constantino, mostrando todos os lugares apontados no livro que foram localizados. Ele já falou sobre a Porta Triunfal, já falamos sobre a Porta Triunfal, que existe. Ele cita também a Porta Capena, que era da época da Muralha Serviana. A Porta Capena da Muralha Serviana foi atravessada pelo Quinto Varro. E para finalizar, para não nos estendermos muito, logo no início do Ave Cristo, o Tassiano em espírito, ele sai do Coliseu e ele caminha até um bosque sagrado, que aliás era muito comum ao norte de Roma, enfim, onde o Quinto Varro aparece para ele. E Emanuel fala que ali havia um jardim em honra a Esculápio, que era o deus da medicina, e havia também uma estátua do deus Apolo, né? E eu procurei, a partir das descrições do livro, encontrar esse jardim ou bosque sagrado, porque, repito, ali existem muitos. Tanto aquela área do Vaticano quanto ao norte de Roma, são muitos bosques sagrados, né? E eu descobri um
que é chamado de horta ou jardins de Lúculo, ou Luculane, ou Luculiane, depende da tradução. Por que eu cheguei à conclusão que era esse? Primeiro porque ele fala da Via Pinciana, que ficava ali por perto, né? Porta Pinciana, Via Pinciana ali por perto. Realmente, o Jardim de Lúculo, ele fica logo no início da Via Pinciana. E não se conhece exatamente como era os Jardins de Lúculo. Não sabemos exatamente como era, mesmo na maquete do Gizmon. Mas eles descobriram indícios de que ali havia qualquer coisa em honra ao deus Apolo. Olha o nível de mergulho que uma pessoa tem que ter, quanto tempo de trabalho, quanta pesquisa, porque o nosso amigo Kaique, ele não está aqui falando com dificuldade, ele está discorrendo, ele só pega os dados e fala, né, com fluência sobre o assunto, ou seja, isso denota que ele está estudando isso já há algum tempo, que já está acostumado. Quanto tempo, Kaique, você está nessa pesquisa? Bem, eu sempre gostei e sempre li, mas profissionalmente desde 2004. Pois é, nós temos aí, né, quase 10 anos de aprofundamento e ainda coisas para achar. E o Chico psicografou isso tudo em 3 meses. Pois é. Tem um outro detalhe interessante que eu lembrei da residência do Neio Lúcius. A Célia e o avô, o próprio Neio, eles ficam observando, tristes porque o Ciro tinha sido martirizado. E um detalhe, né, interessante também, que a Célia em algum momento vê do local onde ficava o Coliseu, né, pombas brancas, algo assim, quer dizer, são os espíritos retornando ao plano espiritual superior, e Neio Lúcius até fala, são os mártires retomando a Jerusalém Celeste. Durante um tempo, logo nas primeiras leituras, eu passando rápido, falei, estranho, ele viu o Coliseu de longe, é isso? Da residência dele dava para ver o Coliseu? Não dava. Na verdade, da área onde eles sabiam que ficava o circo, é que a Célia teve essa visão dos mártires retornando a Jerusalém Celeste, e de fato está em acordo com o relevo da região, porque na frente ficaria a Colina Aventino e a Colina Palatino, né? Colina Aventino, Palatino. E o Coliseu ficava também entre a Colina Palatino e a Colina Célio, né? Então, na verdade, você tem duas colinas que impedem a visão do Coliseu de onde ficaria, do local onde ficaria a residência do Neio Lúcius. Nossa, mãe. Agora, nós temos uma questão interessante também a ser discutida, que é com relação a uma porta que é citado nos 50 anos depois, mas que não existia na época de 50 anos depois, para não dizer que nós não estamos sendo parciais, estamos sendo imparciais. Ele fala no livro que o Nestório morava nas proximidades da Porta Salária. Essa Porta Salária, ela é da época do 3º século da Era Cristã, portanto da Muralha Aureliana, que não existia na época de 50 anos depois. Mas havia na Muralha Serviana a Porta Colina, que levava a uma das colinas de Roma. Ali, na Porta Colina, começava a Via Salária. Então, pode ter sido algo inexato ou não. Porta Salária, se eu bem me lembro, é porque o sal que entrava em Roma passava por ali. Por isso que vem o nome. O povo botou a Porta Salária, a Porta do Sal, né? Mas quem garante, primeiro, que na época dos 50 anos depois, o povo, uma questão que se perdeu com a história, não chamasse a Porta Colina também de Porta Salária, já que, repito, a Via Salária começa exatamente ali. Né? E a história perdeu isso. Isso é interessante. A Via Salária, né? A Via passa por ali. Começa ali começa Porta ali. Colina. Começa ali. Então tem uma referência, tem um fundamento para falar sobre isso. E a questão, que nós também já conversamos sobre isso antes, ele não criou nada, ele simplesmente colocou uma porta que existiu depois e que não fica muito distante uma da outra, não. Segundo meus dados, assim, fica mais ou menos 200 metros, 300 metros de distância uma da outra. Próximo Próximo. E com o mesmo nome da via. Sim, né? Porque a Via Salária, a Porta Salária, perdão, a Via Salária, ela começa nas proximidades, bem próxima ali à Porta Colina. E aí ela segue mais adiante. Quando foi feita a Muralha Serviana, né, que ampliou os limites da cidade de Roma, chamaram aquela porta de Porta Salária, porque a Via Salária passava por ali. Não começava, passava, ela começava na Porta Colina. Muito legal mesmo, não é? Uma vez eu vi que a gente ajudou para mim a fazer essa pesquisa, sabe, uma vez?
E tinha um outro probleminha, que era o tal dos cárceres. Que a gente pensava que era cadeia, mas era um lugar que ficavam os cavalos. Já viu isso no 2000? Você chegou a ver essa parte? No Circo Máximo, né? Eu também já pensei muito sobre isso. Mas nada impede que eles tivessem improvisado uma prisão ali, né? Onde ficavam. E também é uma questão de nomes, porque muitos nomes na Roma Antiga tinham um significado diferente. Trabalho tinha um significado diferente. Emmanuel fala no início do livro que ele teve um esforço tremendo para tentar adaptar, né? A linguagem, as gírias, era muito diferente. É muita coisa, né, gente? A mentalidade de 2000 anos atrás. O jeito de se expressar. Sim, claro. Uma língua como um latim. E mesmo assim, às vezes o latim de rua, latim clássico, latim de cultos, tudo isso no mesmo embrulho posto para um povo brasileiro na língua portuguesa, né, em 1900 e alguma coisa. Né? Exatamente. E também temos essa questão da porta também citada no mesmo... no Ave Cristo, né? Que ele fala que o Tassiano atravessou a porta Princiana. Nós temos, na verdade, o mais próximo para se chegar ao Jardim de Lúculo. Ele atravessou a porta Princiana, segundo o livro, para chegar ao Jardim de Lúculo, onde Quinto Varra apareceu para ele bem no início do livro. O que nós temos ali, as pessoas atravessavam, na época do Ave Cristo, a porta Salutares, na muralha serviana, para chegar ao Jardim de Lúculo. Mas ali nas proximidades, aí já não é tão próximo, mas nas proximidades da porta Salutares, começava a Via Pinciana. Pois é, legal demais, né? Então, nada impede também, repito, que talvez tenha sido chamada Pinciana, porque não, enfim. Mesmo porque nós desconhecemos completamente os processos pelos quais os espíritos conseguem rememorar com tanto detalhe 2000 anos atrás. Exatamente. É o Emmanuel citando a história da vida dele e de pessoas que estão no entorno da sua vida, tentando recobrar, sabe-se lá como, nos anais etéreos, detalhes, nomes, ruas, pensamentos, sentimentos, situações. E isso, obviamente, para fazer isso com esse nível de riqueza aqui, realmente é impressionante, né, gente? Isso é uma coisa que classifica um dos mais altos pontos da paranormalidade. Porque você vai para o efeito físico, nós fizemos uma reunião aqui de efeito físico, isso aí, levantando o copo, e o Dauro recebe um espírito dizendo, agora vou levantar aquela mesa ali, a mesa levanta e tal. Aí vem o cientista falar, mas quem vai me dizer que isso não é da mente do médium? Não são os médios que estão levantando através da força mental deles. Agora, essa parte aí intelectual que ressoma e vai lá no passado, descobrindo fatos, inclusive, que não estão hoje cientificamente comprovados, mas que daqui a 30, 40 anos a ciência vem e comprova, isso já tem um peso de autenticação da consciência sobre a vida após a morte. É igual outro dia nós estamos vendo um vídeo do pessoal lá de Skull, na Inglaterra, né? Um grupo fez muito fenômeno físico, mas os cientistas ficaram mais chocados quando um espírito apareceu, conversou, né? Eu acho que foi através da transmediunidade, da psicofonia, não sei se foi da voz direta, não me lembro, mas o espírito conversou com um astrofísico, com um físico que mexe com astronomia e que mexe com o movimento de corpos celestes. E o físico depois conversou com o espírito e disse, olha, eu conheço só 6 pessoas no Reino Unido que poderiam ter conversado comigo como esse espírito conversou. Para mim, isso aí realmente foi uma grande evidência, né? Sem dúvida alguma. Quer dizer, é exatamente a mediunidade intelectual, o efeito intelectual é muito importante também. E nós estamos falando de Roma, mas vale considerar que a 2000 anos também fala da Jerusalém da época de Jesus. Nos romances históricos, outras cidades são citadas. Corinto, no Lício Paulo Estevão, é citado. Descrições de Corinto. Pompeia também é citada. Então, na verdade, são outras cidades, né? E essas descrições casam com os relatos históricos? Com as de Corinto, eu não posso falar grande coisa porque nunca estudei a fundo Corinto. Mas ele fala ali que era uma cidade de mármore. As cidades romanas eram de mármore, tá? As de médio e grande porte eram de mármore. E muitos deles até pintavam esses mármores também, enfim, para ficar multicolorida. Com relação a Jerusalém,
que ele cita ali no Há 2000 anos, o templo, a Fortaleza Antônia, bem próxima ao templo, o palácio que ele fala, né, que é o Palácio de Pilatos, residência de Pilatos, que tudo indica pela arqueologia que tenha sido o Palácio de Herodes e que algumas vezes os prefeitos e procuradores romanos se hospedavam quando ia a Jerusalém. Provavelmente é o Palácio de Herodes, né, que é lindíssimo, enfim. Sim, tudo isso encontra paralelo na história. Jerusalém também é muito conhecida, né, a maquete da Jerusalém, que existe tanto no Rio de Janeiro quanto uma E essas Israel, maquetes surgiram quanto? Esses mapas? São bem recentes, muito recentes. Eu posso dizer do Rio de Janeiro, que foi construída por iniciativa da Igreja Universal, aliás, uma iniciativa de cultura e arte, né? Fabuloso. É uma maquete lindíssima, que aliás quem for ao Rio recomendo que veja. E a outra fica num hotel em Israel. São todas muito recentes. Você falou, por exemplo, da Fortaleza Antônia e Jerusalém Antiga, e o Emmanuel falando de uma entrada, né? Conta isso pra gente. O detalhe interessante que nos passou despercebido, né? Nós esquecemos de comentar antes quando falamos da Revolução Judaica, né? Os romanos, eles sitiaram Jerusalém durante algum tempo até que os judeus cedessem, né? E eles não estavam cedendo, eles não queriam se entregar e a revolta estava demorando muito para terminar. Então os romanos, como eu falei, eles cercaram Jerusalém e estavam tentando investir para entrar na cidade. Então eles criaram determinados trechos ou passagens onde eles poderiam entrar, né? E existe um detalhe interessante no livro que o senador Publio Lentulus, quando ele foi preso, ele estava nas proximidades da Fortaleza Antônia, né, numa construção próxima à Fortaleza Antônia. Vale lembrar, gente, que Jerusalém já era uma cidade grande, teria por volta de 30, 40 mil habitantes, alguns arqueólogos acham que era mais. Enfim, só queremos dizer com isso que era uma cidade até de proporções razoáveis, né? Era uma cidade grande, não era uma cidade não era uma vilazinha, de uma, duas ruas, era bem grande. Com muitas estruturas, com construções complexas, claro, e tudo, né? Eu não tenho condições, na atualidade, que não conheço Belo Horizonte, de comparar, né? No Rio de Janeiro eu faço essas comparações com bairros, né? Então eu não tenho condições, que eu não conheço Belo Horizonte, mas era bem grande. Então ele poderia ter indicado no livro, não, os romanos entraram por aqui, por aqui, por aqui. É uma cidade. E ele poderia ter errado. Mas ele cita exatamente que os romanos entraram a uma das portas que eles conseguiram fazer pressão e entrar próximo à Fortaleza Antônia. E isso é citado por Flávio Josefo. E anos atrás eu tive em minhas mãos um livro de guerra romana. Esse livro ainda não existe em português. É do Peter Connolly. Greece and Rome at War. Grécia e Roma na guerra, né? Em que eles fizeram um mapa da Jerusalém da época, de como teria sido esse cerco a Jerusalém, e pasme, das 2, 3 entradas que os romanos criaram para entrar em Jerusalém, uma delas está exatamente onde o Emmanuel apontou, através da Fortaleza Antônia, até para conseguir chegar ao templo. Muito interessante. Impressionante mesmo, um nível de detalhe maravilhoso, viu, gente? Vamos... Faça pra gente então, o Kaique, a sua análise baseada no que você estudou, na profundidade de pesquisa, o tempo que você levou, sobre a questão de uma possível fraude engendrada por uma pessoa muito inteligente e com boa memória, e com possível assessoria de historiadores. Então, Kaique, faz uma análise pra gente. O grau de dificuldade, o tempo que demandaria, a época em que poderia ter sido feita, o contexto, a dificuldade, tudo que envolveria uma possível fraude de uma pessoa extremamente ocupada que vivia em Pedro Leopoldo, uma cidade do interior de Minas Gerais, num tempo antigo, cheio de suas dificuldades, né? A questão do acesso à informação. Você que está fazendo esse trabalho há mais tempo, faz uma análise pra gente com que grau de dificuldade para se engendrar uma fraude ou para se inventar uma história desse tipo, onde você escreve vários romances e coloca evidências históricas. Bem, de antemão... Não são criadas da cabeça dele, né? Ele usou material histórico. De antemão, claro que eu estou muito longe de ser o especialista, não tenho de maneira alguma essa declarar que é uma coisa que eu não sou, mas os estudos que eu tenho, né, desde 2004, eu não teria condições de criar uma história dessa.
Não teria. Na verdade, você não encontraria, como não encontra ainda hoje, isso em livros. Em um livro, você encontraria várias dessas informações em livros. Os mapas romanos existiam, mas eram mais imprecisos. A Jerusalém da época de Jesus também já era meio conhecida, sim. Joséfo descreve, mas também seria muito impreciso. Não existia internet, né? Você tinha que catar livros. Mas que livros havia sobre o Império Romano? Eu tenho ainda a intenção de fazer um trabalho na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que ainda não pude, e prometo mais adiante divulgar os resultados, do que se tinha no Brasil sobre o Império Romano, Roma Antiga em geral, na época, na década de 30, época que o romance foi publicado, mas com certeza muito menos material do que hoje. E lembrando que é a biblioteca mais completa que tem no Brasil, a Biblioteca Pública Nacional. Sim, exatamente. E é importante porque até hoje ali é o local onde os livros são registrados, então os livros passam por ali. Então eu creio que chegando à biblioteca e fazendo essa consulta, né, do catálogo deles, o que eles tinham na época, década de 30... Isso é muito interessante. Né, com certeza a gente vai saber os livros que passaram pelo Brasil na época. Poderiam estar ao acesso no Rio de Janeiro, na biblioteca na época, né? Posso falar que da Roma Antiga, em português... Eu não conheço nenhum livro que tenha essa riqueza de detalhes. O que você tem são alguns livros, que na atualidade, quando turistas vão a Roma, aí você tem aqueles livros de foto, aqui uma reconstituição tal, mas são livros de turismo, com fotos e com textos, mas a maioria deles é em espanhol ou inglês. A maior parte dos livros é em inglês. Para buscar manter a questão da imparcialidade nossa, né? Porque nós estamos querendo apresentar fatos e não apresentar versão, né? Procurar, dentro do possível, apresentar os fatos. A questão da língua, para mim, não é uma barreira. Ele poderia ter um tradutor, um amigo que conhecesse inglês ou espanhol, alguém que traduzisse para ele. Então, isso para mim não é empecilho. É um grau de dificuldade que demanda mais tempo a mais. Mas aí a questão... Mas não é uma barreira que eu considero relevante para fazer, que seria uma barreira que impedisse ele de ter acesso a esse tipo de informação. Sim, você entendeu? Mas alguém aí entra naquela questão que falamos, alguém teria falado, eu traduzi o livro para ele. Exatamente, correria esse risco, né? E não teve, alguém falaria de alguém saber que ele estaria com certeza fazendo uma montagem, uma fraude. Jean Xavier foi extremamente perseguido por detratores, até dentro do meio espírita. E se ele escorregasse, se ele desse uma escorregadinha na banana, ele teria, até dentro da família dele, teve problema com isso. Exatamente. Quanto mais se ele realmente facilitasse nesse sentido. Não, olha, ele... Era todo mundo ali que, na verdade, quando um fenômeno desse aparece na humanidade, né? Sem falar, o próprio Jesus Cristo, o maior deles, o ser humano, ele não perdoa, não. Ele vai em cima e vai perseguir até a última gota de sangue de vida da pessoa. Depois que ela desencarna, vem todos, os urubu vem todo em cima também. É claro. A coisa não é brincadeira. Com quem é exemplo moral, não é brincadeira. Muito bom, Luiz. E outra coisa, lembrando que o Chico já era uma notoriedade, uma evidência desde a década de 30. Tanto é que o jornal o Globo mandou um repórter famoso, Clementino Alencar, para ficar 2 meses em Pedro Leopoldo estudando o Chico, para ver que era. Se era um fenômeno ou se era uma fraude. Na época, né, na década de 30. Não sei se foi em 1935, 1934, o Clementino Alencar, do jornal o Globo. Então, quer dizer, uma pessoa que desde o começo já era uma evidência, os holofotes já estavam virados para ele. Então, cheio de gente olhando para tentar pegar alguma coisa, né? Para ver o que é isso? É uma mentira, é uma fraude ou é um fenômeno? Então, ele já estava com esses holofotes todos apontados para ele desde cedo, né? Desde o começo. Isso é muito interessante. Assim, quando você se aprofunda em história romana, cultura romana, quando você aprofunda em cultura romana, a maioria dos livros está em inglês, até hoje. Francês está aqui, Marco trouxe alguns livros, eu tenho aqui, isso aqui em inglês, isso aqui não existe. O livro, né, do Peter Cohn não existe até hoje em inglês, em português. Livros sobre Pompeia, o que mais eu encontro são versões só em inglês. Tanto é que no mestrado, para você fazer, você tem que conhecer outra língua, porque as novidades do Império Romano vêm da França, vêm da Inglaterra, que foram países dominados pelo Império Romano. Então eles guardam uma identidade que nós não temos. No Brasil, na época, tinham povos indígenas, né? Então, com certeza, hoje já é restrito, imagine na época. Bom, gente, né, maravilhoso. O que nós podemos fazer aqui é agradecer penhoradamente e dizer a ele também que continue
dando a força para que ele continue nesse processo, nessa pesquisa. E nós tivemos esse presente de Natal, porque nós estamos gravando isso aqui, né? Antes do Natal de 2013, e no dia 19 de dezembro, todo mundo ainda meio atabalhoado, gente já viajando, alguns começaram o podcast e não conseguiram terminar, mas com todo esse atabalhamento, pedimos até desculpa ao nosso amigo convidado do Rio de Janeiro, devido a essa correria toda, mas ele se predispôs, ele se disponibilizou, ele esteve aqui e deu o recado dele, e para nós foi um grande enriquecimento. Mais uma vez, coisa muito boa, muito obrigado. Isso é muito importante porque certamente o Kaique entende a importância desse tipo de trabalho que ele veio nos apresentar, apesar de realmente nos pegar numa época desprevenidos, né? Aqui em Belo Horizonte, que está todo mundo realmente não só trabalhando, mas preparando para viajar, para as coisas todas. E ele teve essa grandeza de boa vontade de vir do Rio para cá e trazer essa preciosa informação. E isso para servir ao que nós estamos querendo fazer. É a nossa forma de agradecer ao Cristo e aos bons espíritos o que a gente tem recebido na vida. Você veio agradecer a eles através do seu esforço, através do seu trabalho, você veio agradecer a eles, que é a proposta do Portal Saber, através desses trabalhos voluntários e gratuitos, é a nossa forma de agradecer ao que nós temos recebido na vida e a assistência desses espíritos benévolos e do Cristo e de Deus. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar em Belo Horizonte, conhecendo essa cidade e conversando com pessoas bacanas, gente do bem. Espero que possamos repetir isso mais algumas vezes.